Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai estar nos assistindo. E hoje eu trouxe aqui para vocês um review um pouco diferente dessa máquina aqui, um MacBook Air M1 de entrada com 8 GB de memória RAM e 512 GB de SSD. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa máquina. Quando esse notebook aqui foi lançado ali no finalzinho de 2020, mais ou menos ali por volta de outubro, novembro, esse notebook aqui virou sensação, virou o queridinho de todo mundo. Por quê? A partir daquele momento, eu acho que pela primeira vez fez sentido a gente pegar e adquirir um produto da Apple olhando pelo lado do custo-benefício. Dificilmente naquela época, e isso vale até hoje, a gente iria ou vai conseguir comprar um produto que entrega o nível de acabamento e o nível de performance que esse produto aqui entrega por menos de $1.000. E o nível de avanço em termos de processamento dessa máquina aqui, quando comparado aos antigos MacBook Air que vinham de fábrica com chip Intel Core i3, em termos de desempenho, foi brutal. Aqui a gente chega a ter uma performance até 3, 4 vezes maior, com consumo e com uma eficiência de energia muito maior. Na prática isso vai significar o que pra gente? A gente vai ter mais performance com mais autonomia de bateria. O pessoal pega e fala muito da autonomia de bateria desse notebook aqui, e realmente hoje é uma coisa que a gente pode procurar em qualquer outra fabricante que a gente não vai achar. Dependendo aí do nível que a gente utiliza esse Mac aqui, se a gente utilizar ele para tarefas um pouco mais básicas ali também, e dependendo da quantidade de horas que a gente utiliza ele durante o dia, a gente vai conseguir aqui desse notebook que a gente consiga ficar com ele 3, 4, 5, até 6 dias sem colocar ele para carregar na tomada. Sério, a bateria desse notebook aqui tá em outro patamar. E mesmo que tenha havido esse ganho significativo de performance, a gente ainda está falando aqui de uma máquina com configurações básicas. Aqui a gente ainda conta com uma máquina que conta com, entre aspas, somente 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Então, mesmo a gente tendo essa eficiência em termos de processamento, dado aí ao novo Apple Silicon, que no caso agora eles juntam tudo em uma única peça, a gente tem processador, a gente vai ter memória RAM, tudo integrado, mas mesmo assim a gente ainda vai encontrar alguns limites aqui. E aí a gente entra no nosso cerne da nossa discussão, que é o seguinte: para quem que é essa máquina aqui de entrada? Para quem que é esse MacBook Air com 8 GB de memória RAM e 256 GB? Para quem que ele vai atender muito bem? Essa máquina aqui, quando a Apple pegou e desenhou e lançou ela no mercado, ela foi pensada exclusivamente para aquela pessoa que vai ter um uso, digamos assim, um pouco mais corporativo, que vai exigir um pouco menos do notebook, vai trabalhar ali com edição de texto, vai trabalhar com mais algumas abas ali no navegador, mas no geral tarefas bem básicas. E se a gente quiser arriscar ali também trabalhando com edição de vídeo ali no Final Cut, que é um software desenvolvido pela própria Apple ali, para a gente poder editar algum vídeo ou outro ali, desde que não seja uma coisa muito pesada, ele vai conseguir lidar também. Mas ponto, para por aí, esse notebook ele não vai conseguir ir muito além disso. Se você trabalha com edição de vídeo ou precisa aí de uma máquina um pouco mais robusta em termos de renderização, trabalha com multitarefa, aí eu já te aconselho sinceramente a não entrar nessa máquina aqui com somente 8 GB de memória RAM, que vocês vão ver no final das contas que vai faltar um pouquinho de desempenho aí para as tarefas do dia a dia. Então já é melhor aí que a gente pegue e já invista um pouquinho mais de dinheiro e que já compre aí uma máquina com 16 GB, aí 512 GB de SSD, se puder também já invistam em uma máquina com 1 TB. E por que eu estou trazendo essa informação aqui para vocês? Porque quando esse notebook aqui lançou, eu vi muita gente pegando e falando: olha, houve um ganho significativo de performance aqui desse notebook, então tarefas que antes a gente precisava aí de uma máquina Windows que extremamente potente, um Core i7, placa de vídeo dedicada, algumas aí até com RTX, agora essa máquina aqui consegue trabalhar. E eu posso pegar e afirmar para vocês
categoricamente. O MacBook Air de entrada com 8 GB ou 256 ou 512, ele não dá conta dessas tarefas mais pesadas. Se você é esse tipo de profissional um pouco mais hardcore, invista em uma máquina com configurações aí superiores. Se você puder, já invista diretamente aí no MacBook Pro. Novamente, se você se você trabalha com muita multitarefa, seja de várias abas ali abertas ao mesmo tempo e vários programas, invista em uma máquina com no mínimo 16 GB de memória RAM. Para a gente poder fechar, então, concluindo aqui o nosso vídeo, esse vídeo breve e rápido aqui que eu trouxe para vocês. Se você é um usuário básico ali, mais de escritório, vai trabalhar com pouca coisa, vai usar navegador, Word, Excel ali, coisas mais básicas, pode investir nessa máquina aqui tranquilamente que ela vai te atender muito bem. Eu tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com a autonomia de bateria que esse Mac aqui ele vai entregar para vocês. Agora, se vocês já forem um usuário um pouco mais avançado e vão trabalhar ali com muita multitarefa ou com programas que demandem um pouco mais de processador, definitivamente essa máquina aqui não foi feita para isso. Invistam aí, podem até comprar o mesmo MacBook Air, porque o processador tanto do Air quanto do Pro nessa geração aqui é o mesmo processador. A diferença é que lá a gente vai ter uma ventoinha, então isso acaba dando um pouquinho mais de espaço para o processador ele ser um pouco mais potente à medida que a gente vai conseguir ventilar ele um pouco melhor. Então, concluindo, peguem e comprem uma máquina com no mínimo 16 GB de memória RAM e, se possível, já partam também direto para o MacBook Pro.